A Laura chegou até mim e ela me falou: Olha, eu acho que eu tô num relacionamento abusivo. Eu perguntei: Tá, Laura, mas por que que você acha isso? O que que acontece no teu relacionamento? Aí ela me disse: Não, não acontece nada. Que é uma resposta muito comum. As pessoas que estão no relacionamento abusivo, elas acham que não acontece nada no relacionamento delas. Mas mesmo assim, elas acham que é abusivo. Isso é bizarro, né? Não, não acontece nada. Nada demais. Ele só diz que eu sou burra e eu me sinto muito mal. Então, como eu me sinto muito mal o tempo inteiro, eu acho que só pode ser um relacionamento abusivo. Tá bom, Laura, mas que mais que acontece no teu relacionamento? Ah, tem outra coisa que ele faz. Às vezes não, pensando bem, Marcela, com muita frequência ele faz isso. Ele desliga o celular por 2 dias e eu fico completamente surtada com crises de ansiedade porque eu não tenho como falar com ele. E eu sei que ele faz isso de propósito para me atingir, porque ele sabe que eu fico muito mal quando isso acontece. Ah, tá, entendi. Então, esse é o relacionamento em que a Laura se encontrava no momento em que eu fui conversar com ela. A Laura conheceu o Fernando através do Instagram. Na verdade, o Fernando adicionou a Laura aleatoriamente. Pessoas fazem isso, né? Ele comentou, na verdade, numa postagem dela, porque assim, a Laura, ela é uma garota incrível, sabe? Ela pinta, ela ilustra, ela desenha. Então, no Instagram dela tem muitos desenhos, muitas pinturas, muita arte de coisas que ela faz. Então, muitas pessoas desconhecidas acabam entrando em contato com ela porque às vezes querem comprar alguma coisa ou querem convidar ela para fazer algum curso. Só que o Fernando, ele foi no Instagram dela só para paquerar mesmo. É tipo de coisa que alguns homens fazem, né? Então ele foi lá no Instagram dela e começou a falar com ela. Acho que foi no direct, eu não sei se ele comentou em alguma postagem falando que a arte dela era incrível. E desde então ele conseguiu seduzir ela e eles começaram a namorar. Foi isso que aconteceu. E aí eles começaram a namorar e 2 anos depois, ela começou a achar que estava numa relação abusiva. Que foi nesse momento que ela foi falar comigo. Só que o que acontecia no relacionamento dela eram essas coisas muito obscuras, não era nada claro. Essa questão do relacionamento é só um pedacinho da história da Laura, né? Então, só com essas informações, que eram informações muito, muito, quase nada, assim, eu não tinha como ajudar ela. Eram poucas informações e eram informações pouco específicas. Para eu entender mesmo a história da Laura, eu tive que analisar realmente a história de vida dela desde a infância e perguntar como que tinha sido os outros relacionamentos dela. Os outros relacionamentos dela também tinham sido ruins? Aí que ela falou que sim, que os outros relacionamentos dela também tinham sido abusivos. Ou abusivos ou ruins. E aí que eu tive que começar a entender também a história de vida dela com os pais. Para as coisas começarem a fazer sentido. Porque se a gente for analisar a nossa história de vida com base em um relacionamento e querer responsabilizar esse relacionamento por tudo que a gente está passando agora, não dá. A gente não pode projetar tudo em um relacionamento, certo? Então, o Fernando, a Laura me falou que o Fernando era narcisista. Aí eu perguntei pra ela, quem chegou nesse diagnóstico? Você viu na internet? Como é que foi? Ela falou, não, foi a minha terapeuta
que me falou que, pelo que eu tô descrevendo aqui, parece sim que ele é narcisista. Eu falei, tá, tudo bem, ok, faz sentido. Sim, faz sentido. A Laura parecia ter um modelo de apego ansioso ou talvez ainda o desorganizado. Ela tendo esse modelo de apego mais ansioso, ela tende a se conectar com pessoas narcisistas. Isso é uma tendência que ela vai carregar para a vida dela inteira. Se a Laura não se curar, não fizer um tratamento bom, é possível que os próximos relacionamentos dela sejam sempre iguais, que ela continue nesse ciclo de relacionamentos ou ruins ou abusivos, como ela já vem estando neste ciclo. E qual é o motivo disso? O motivo disso é que a Laura, desde a infância, ela foi programada para se sentir segura nesse tipo de relacionamento. Porque ela nunca ouviu elogios, ela só ouviu críticas. A Laura, ela tem um cargo incrível numa agência de publicidade. Ela é diretora de arte numa agência. E esse é um cargo que muita gente quer ter. Ela tem um ótimo salário, ela tem um ótimo apartamento, mas para os pais dela, especialmente para o pai dela, isso nunca foi o suficiente. Porque ele queria que ela fizesse direito, ele queria que ela fizesse outra coisa. E o pai dela também nunca reconheceu a Laura como uma mulher inteligente. O fato dela ser artística, dela fazer desenhos, para ele não valia nada. E a mãe da Laura parece que tinha inveja da filha. Também nunca deu um elogio ou tratou com carinho. Então, naquele relacionamento com um homem como o Fernando, que na verdade reproduzia o mesmo comportamento que os pais da Laura tinham, ela se sentia segura. Ela se sentia segura porque era a realidade que ela conhecia. A gente se sente segura naquilo que a gente conhece. A gente tem medo do desconhecido. Para ela, o desconhecido seria um relacionamento saudável, amoroso, com alguém que dá presentes, com alguém que leva café da manhã na cama, com alguém que diz que ama todo dia. Por quê? Porque os pais não eram assim. Porque a infância dela não foi assim. Ela não foi criada, ela não foi educada para isso. Como? De que forma que ela vai, na vida adulta, se relacionar com alguém que vai ter esse comportamento, que vai ter esse tratamento? Não tem como, é impossível, porque é uma questão de programação mental. E muitas pessoas não conseguem entender isso, né? E por isso falam para a pessoa que está numa relação abusiva ou numa relação difícil, porque nem toda relação difícil, ruim, tóxica é uma relação abusiva. Nesse caso aqui da Laura era, porque ele praticava manipulações, isso de desligar o celular, porque ele era narcisista, quando é narcisista é abusivo, mas nem toda vez, nem sempre é abusivo, né? Mas muitas pessoas, como amigos, gostam de falar para a pessoa que você tem que sair desse relacionamento. Por que você não sai? Você tem que se valorizar mais, você está se humilhando. Eu acho incrível quando dizem isso, você está se humilhando. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de ligar 10 vezes por dia para esse homem? Você não tem vergonha de ir 5 vezes na casa dele no fim de semana? Você não tem vergonha de fazer tudo que você faz por alguém que não te valoriza, que não faz nada por você? Quantas vezes já ouvimos isso? Quantas vezes? Até eu já ouvi isso. Ou quando alguém diz, você merece mais. Quantas vezes a gente não ouve isso? Mas isso não é efetivo, você ouvir isso. Porque é uma questão de programação mental. E essa programação, ela vem da infância.
Como que a Laura pode se curar e aceitar um relacionamento saudável? Ela tem uma técnica que eu aprendi estudando com as metodologias americanas. Eu acho que é a melhor técnica para o caso específico da Laura. Não vou dizer que é a melhor técnica para todos os casos. Para o caso da Laura, acredito que sim. Essa técnica chama Rewrite Your Story. Reescreva a sua história. A Laura teve uma infância ruim, uma infância traumática com os pais. E aí, no momento que ela reescreve essa história, que ela entende essa história de outra forma, e eu já vi essa técnica sendo aplicada para filhos de pais narcisistas. Eu não sei se a pessoa falou o nome da técnica, mas é essa técnica. Reescreva a sua história. E ela entender aquilo que aconteceu com ela. Primeiro ela precisa reconhecer o que aconteceu com ela, depois ela precisa entender o que aconteceu com ela, e depois ela precisa ressignificar dentro dela. Aí ela para de se conectar com o abusador, com o narcisista, com gente ruim, com gente que não presta. Aí ela se liberta para sempre. Mas enquanto a pessoa não identificar que o problema está na infância, que o problema está lá atrás, continua nesse ciclo infinito, vai até o infinito. Vai até o infinito. É um atrás do outro, é uma pessoa ruim atrás da outra, é um homem pior que o outro. E eu sei, eu já passei por isso. Essa foi a história da Laura. Quem quiser me mandar a sua história, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição. Na descrição do vídeo, eu vou fazer uma análise. Eu mencionei também que a Laura teria o modelo de apego ansioso ou desorganizado, né? Provavelmente uma mistura dos dois. E eu não sei se a pessoa que está vendo esse vídeo, ela me acompanha nos meus canais do Facebook e entende muito bem o que é o modelo de apego, o que são os modelos de apego. O modelo de apego ansioso, ele é um modelo de apego que ele é basicamente o que as pessoas chamam de dependência emocional, de carência afetiva, mas eu chamo de apego ansioso, porque eu trabalho com algo que chama ciência do apego, ou teoria do apego, que é uma teoria moderna, né, que foi desenvolvida por um psicanalista que chama John Bowlby. Essa teoria foi desenvolvida nos anos 60, e esse psicanalista, ele identificou 4 modelos de apego nas crianças, conforme a forma como elas se apegavam aos pais. E na teoria do apego em adultos, que é uma teoria ainda mais nova, que só existe nos últimos 20 anos, se identificou, então, que a gente se apega aos nossos namorados, maridos, parceiros em geral, da mesma forma como a gente se apegava aos nossos pais quando crianças. Então, essa é a base da teoria do apego, da ciência do apego. E é com isso que eu trabalho. E é por isso que analisar uma história como a história da Laura faz tanto sentido para mim. Porque eu estou sempre buscando a raiz daquilo que aconteceu na infância. Então, no caso da Laura especificamente, ela tinha um modelo de apego ansioso, porque o modelo de apego ansioso é alguém que tem uma falta, né? Tem um vazio dentro de si, porque ela nunca recebeu esse afeto por parte dos pais. Então, ela sempre está buscando isso em relacionamentos, e ela aceita relacionamentos que não são bons como algum tipo de recompensa. E isso é totalmente inconsciente para ela, né? E outra razão pela qual ela não consegue simplesmente terminar e sair daquela relação, falar tchau, Fernando, vou terminar com você, é o medo do abandono. A pessoa prefere ficar numa relação ruim, a pessoa prefere ficar numa relação horrível, sendo maltratada, do que passar por aquele processo de dor, de sofrimento, de ver o outro partir.
porque ver o outro partir é muita dor, é uma dor real, é algo que, que dói na alma. E só quem passa por isso sabe. Quem não passa por isso nem imagina o que é essa dor. Quem não entende o que é medo de abandono, não sabe o que é. Acha que é alucinação a gente falar que uma mulher ou homem não consegue terminar um relacionamento abusivo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você sabe que está precisando criar mais consciência sobre os seus relacionamentos. Esse é o meu novo projeto, Entenda a Sua História. E como eu já falei várias vezes, se você quer que eu leia a sua história, que eu analise a sua história, é só você me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E lembrando que se você tem alguma preocupação com a questão da privacidade, eu vou mudar todos os nomes de todos os envolvidos na história, que nem nessa história aqui, o nome da Laura não é Laura, o nome do Fernando não é Fernando, eu mudei os nomes das pessoas. Então, isso não é uma preocupação que você tem que ter.